No longínquo ano de 2020, mais especificamente em março, eu publiquei um vídeo aqui no canal com a minha Sele Santos. Inclusive eu estava com uma cara muito diferente, afinal de contas eu era 6 anos mais novo, até achei engraçado pesquisar esse vídeo, o Nicolas, nosso editor, vai colocar aqui na tela. Minha barba estava curta e era o começo da pandemia, ou seja, por muitos meses aí essa barba não seria cortada. Se você é novo no canal e não lembra, procura os vídeos daquela época. Mas eu divago. Naquele mês de março, começando o período sem futebol, eu publiquei a minha Sele Santos. O que é a Sele Santos? Dentre os jogadores que eu vi jogar, e eu nasci em 90, ou seja, ali a partir de 95 eu consigo argumentar pró ou contra algum jogador, eu montei um elenco de 23 jogadores para ir à Copa do Mundo, se o Santos fosse um país e fosse jogá-la. Hoje em dia, são 26 jogadores os convocados, também por causa da pandemia. E eu sugeri no vídeo do Lucas Veríssimo, que foi contratado recentemente, remontar essa Sele Santos. Será que ela fica muito diferente de 2020? Será que alguns jogadores surgiram e roubam vagas daquela época? Será que jogadores que eu coloquei naquela Sele Santos, mesmo sem nenhum surgimento novo, saem nessa? Pois bem, como vocês aprovaram nos comentários a ideia, tô aqui para montar a minha convocação da Sele Santos. Dentre os jogadores que eu vi jogar, 26 atletas eu vou colocar nessa lista. Claro que alguns nomes ficaram de fora, eu não vou citar todos, mas, por exemplo, o Brazão foi muito difícil decidir se entraria ou ficaria fora. O Vitor Ferraz chegou perto. O volante Carlinhos, pouco lembrado, mas um gênio em 95, também esteve aqui anotado, tal como uma ausência sentida. Adriano Pagode, me doeu o coração não colocá-lo. Pois bem, o resto vocês vão ouvir ou não o nome daqui a pouco e poderão mandar nos comentários se eu acertei ou não. Lembrando que não tem resposta certa, é questão de gosto pessoal. Convoquei 3 goleiros. No fim, vocês vão entender o que eu quero fazer com o time titular, então não liguem para a ordem que eu citar aqui, tá? 3 goleiros, Rafael, Fábio Costa e Vanderlei. Na hora da decisão da convocação, chamei esses 3, desculpa Brazão, desculpa João Paulo, vocês passaram perto, mas eu fico com Rafael, Fábio Costa e Vanderlei, os convocados. Lateral direita, Jonathan, para mim o melhor que eu vi, nunca perdeu com a camisa do Santos, e Paulo César, campeão brasileiro em 2004. Tem uma ausência aí, mas por enquanto eu não vou citar nada, vocês vão entender daqui a pouquinho. Lateral esquerda, Léo, claro, para mim o melhor lateral esquerdo da história do Santos, e Kleber. E aqui temos uma mudança em relação ao meu time de 2020. Eu não tinha convocado o Kleber naquela ocasião. Também não vou citar o nome de quem eu tinha chamado, eu vou colocar o vídeo aqui no final nos relacionados, mas daqui a pouco a gente discute. Vocês vão entender por quê. Zagueiros, e esses zagueiros são os mesmos 4 daquela época. Alex, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Durval, Lucas Veríssimo e Julio Mansur, que por algum motivo eu insisto que foi muito bem no Santos. Tenho provas? Bem, os jogos estão aí. Volantes, eu coloco apenas 3 aqui. Renato, indiscutível. Arouca, entre 26, de 95 vai pra cá, acho indiscutível. E Maldonado, que dentre os 3 eu acho o mais, não polêmico, mas o que dá para argumentar contra, mas eu chamaria o Maldonado. Meias, Giovani, indiscutível. Elano, indiscutível. Diego, acho discutível, mas quem viu 2002 não discute. Ganso, acho indiscutível pelo que ele fez em 2010. E aqui tem um nome que foi um dos últimos que eu coloquei na minha lista. O Robert ficou fora por causa dele, que é o Ricardinho. Eu acho que o Ricardinho em 2004 jogou muito pelo Santos. 2005 até a crise chegar também. Então o Ricardinho entra na minha convocação. Não lembro se ele estava na minha de 2020. E o ataque, que é muito fácil chamar um monte, mas também é difícil cortar vários. Temos Neymar, Robinho, David, Ricardo Oliveira e Rodrigo. Temos 2 pontas, Neymar e Robinho, 2 centroavantes, David e Ricardo Oliveira, e o Rodrigo, que pode fazer todas essas. Então eu acho que é uma convocação justa. Mas, se você contou comigo, não temos 26. 3 goleiros, Rafael, Fábio Costa e Vanderlei. 2 laterais de cada lado, Jonathan, Paulo César, Léo e Kleber. 4 zagueiros, Alex, Durval, Veríssimo e Mansur. Nisso já demos o quê? 11. Volantes, mais 3, Renato, Arouca e Maldonado, 14. 5 meias, fomos a 19, com Giovani, Elano, Diego, Ganso e Ricardinho.
e mais 5 atacantes. Fomos a 24, Neymar, Robinho, David, Ricardo Oliveira e Rodrigo. Ou seja, um a mais da lista original, mas 2 a menos da lista que precisamos agora. E aí, eu tenho 3 nomes. Um, eu coloco de qualquer jeito. Danilo, porque o Danilo pode fazer a lateral direita, e seria justo discutir, né, o Danilo convocado como um dos laterais direitos. Mas no Santos, em específico, você que é mais jovem vê ele jogando de zagueiro, mas no Santos, ele foi por muito tempo meia. Eu sei que a meia tá cheia de jogador, né? Olha só, Giovanni, Elano, Diego, Ganso e Ricardinho. Mas, em caso de necessidade, você coloca o Danilo ali e tá tudo bem. Então, para mim, o Danilo é o 25º jogador. E aí, falta um nome. E tem 2 nomes aqui dentro dessa dúvida. A discussão fica entre 2 caras que estavam na lista original, inclusive. Um é um lateral esquerdo, Alexandro, e o outro é um centroavante, Gabigol. Não sei, sempre que eu brinco sobre Sele Santos, eu falo que depende do dia que eu acordo, posso mudar. E o Alexandro e o Gabigol ficaram fora, ou um deles vai ficar fora, mas saíram em relação à lista original de 23, eles não entrariam. Não sei se o Ricardinho me chamou mais atenção dessa vez, se eu esqueci o Kleber ou, sei lá, mudei a cabeça em relação a ele 6 anos depois. Sei que estou, ou não estou mais, porque eu tenho que decidir neste vídeo, entre Alexandro e Gabigol. Eu abri até uma enquete no grupo de membros e teve um vencedor. Eu vou levar este vencedor. Acho que foi uma confirmação do que eu estava pensando. Porque o Alexandro ele pode ir também como um cara que consegue jogar em mais de uma posição, só que eu já tenho o Danilo para isso. Porém, o Gabigol pode ir de centroavante. Eu já tenho o David e Ricardo Oliveira para isso. Mas são 26 nomes. Se eu tenho 2 centroavantes e eu tenho 2 pontas e o Rodrigo como um que pode fazer as duas, não exatamente centroavante, mas joga centralizado, falso 9, eu posso colocar o Rodrigo do lado e colocar o Gabigol ali no centro. Só que a fase recente do Gabigol não é lá grande coisa, no momento que eu gravo, claro. No voto final, eu fico com a convocação de Gabigol, como o 26º nome, aquele que dificilmente entra em campo, e para mim está muito abaixo realmente de Ricardo Oliveira e de David, mas fico com o Gabigol convocado. Então, reiterando os 26, e vai ter coisa sobre o time titular. Pera aí. Rafael, Fábio Costa, Vanderlei no gol. Jonathan, Paulo César na lateral direita, além do Danilo. Lateral esquerda, Léo e Kleber. Na zaga, Alex, Durval, Veríssimo e Mansur. Os volantes, Renato, Arouca e Maldonado. Os meias, Giovanni, Elano, Diego, Ganso e Ricardinho. No ataque, Neymar, Robinho, David, Ricardo Oliveira e Rodrigo. Vários nomes ficaram fora, como Adriano Pagode, Kleber Pereira, Marcos Leonardo, Caio Jorge, Brazão, Paulo Almeida, Carlinhos. Recentes, como Arão, Bom Tempo. Vai saber, nomes ficaram fora. Aliás, entre os que eu não citei até agora, um anotei aqui. Preto Casagrande, jogou muito em 2004. Robert. Enfim, mais Gabigol entrou como 26º. E aí, qual seria o meu time titular? Bom, na verdade eu vou fazer diferente. Nos próximos dias, se tudo der certo, todo dia às 6 da manhã, eu abro uma enquete aqui no canal, então fiquem de olho, para vocês votarem e depois a gente produzir o vídeo qual seria a Sele Santos titular da comunidade Ouvinte Santos. Então, no primeiro dia eu abro goleiros com os 3 convocados, quem seria o titular? E vocês votam no Rafael, no Fábio Costa ou no Vanderlei. Depois nos laterais, depois na zaga e ao fim de todas essas enquetes, a gente monta o nosso 11 titular. Pode ser? Bom, vai ter que ser, porque eu vou encerrar o vídeo agora sem falar meu time titular, eu quero o de vocês.